Boa noite a todos. Espero que se encontrem todos bem. Seguindo aqui este trabalho, temos aqui, está a apresentar sobre os apóstolos de Jesus. Hoje cabe-me apresentar o apóstolo Simão Pedro. Este gigante, não é? Gigante no sentido espiritual, não é? Que tanto velou pelo Evangelho, tanto deu dele. Eu trago aqui um singelo trabalho no domínio da biografia que consegui investigar sobre ele, portanto muito há sobre ele, mas penso que este trabalho nos fará ter uma noção, uma ideia do quanto este gigante espiritual trabalhou e velou pelo Evangelho. Apóstolo Simão Pedro. Simão Pedro, natural da terra das rosas perfumadas, Betsaida, mudou-se para Cafarnaum, passando a viver do outro lado do grande lago da Galileia, que se chamava também Lago de Nazaré ou Mar da Galileia. Simão Pedro, filho de Jonas, casado, tinha filhos. Era pescador e um homem sem sutilezas de comportamento. Era homem correto e mantinha uma sociedade pesqueira com seu irmão e apóstolo André e outros pescadores. Simão era homem de sensibilidade incomum, grande coração, enérgico por vezes, manso quando os seus sentimentos eram tocados, alma afinada como instrumento espiritual no qual deviam tocar os anjos, porém impulsivo quando irritado, por vezes violento e rude. No entanto, passados alguns minutos, arrependia-se chegando até às lágrimas. Seus sentimentos variavam como ondas do mar. Simão tinha muitas amizades por todas as redondezas. Apelidado por Jesus de Cefas, Petra, cabeça dura, era grandalhão e forte. Desconhecia dificuldades suas e dos outros que não estivesse pronto a resolver, somente com o interesse de servir. Acostumado às fainas do mar, aprendera a respeitar a lei e os profetas. Entendia pouco as sutilezas e discussões que tomavam todo o tempo na sinagoga, como os argumentos de que eles se utilizavam para perseguirem e condenarem os aflitos e atormentados em si mesmo. Os sacerdotes e levitas conheciam-os, ostentavam a brandura dos trajes, mas conservavam negros e sujos os espíritos e os corações. Atendia aos deveres frios do culto religioso, por hábito, sem qualquer emoção, amando, porém, aquele povo sofredor das aldeias ribeirinhas e das praças, das praias e dos caminhos, povo com ele igualmente sofredor e sem esperança. Certa manhã, Jesus, aproximando-se das margens do lago da Galileia, os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles embarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Jesus lhes falou docemente do Evangelho, com o olhar incendiado de júbilos divinos, e inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? Simão e André se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele, onde já escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar?
Não sabia, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhe brotava no âmago do espírito e, sem hesitarem ambos, os pescadores responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Pedro, a pedra viva, eu também te digo, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sua missão espiritual na terra inicia-se às margens do lago da Galileia. Ao ser surpreendido pela presença do Mestre, convocando-o a transformar-se, segue-me e vos farei pescador de homens. Ávido de conhecimento, perguntava sempre. Constante e pacientemente era corrigido por Jesus, que utilizava os seus equívocos para dar preciosas lições aos demais. E por isso foi chamado pelo Mestre de Pedro, a rocha viva da fé, apelido que evocava o vigor do seu caráter e da sua personalidade. Durante 3 anos que esteve com Jesus, presenciou acontecimentos surpreendentes. Leprosos sendo curados, cegos voltando a ver, loucos recuperando a razão. Deslumbrou-se com a visão do Messias, transfigurado no Monte Tabor, e ainda mais com a saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. Entretanto, mesmo diante de tantos fenómenos, ainda não se considerava convertido, pois sabia da necessidade de trabalhos intensos, de sacrifícios pessoais, das enormes lutas para consigo mesmo e do testemunho de sua conversão aos irmãos de fé, recomendado pelo Mestre às vésperas do Calvário. O Mestre confiou a Pedro a orientação dos primeiros passos do cristianismo e também a direção dos trabalhos da disseminação do Evangelho com a assertiva: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja a qual Jesus se refere é a de refletir a luz dos seus ensinamentos, que cresce com a eficiência à medida que há a conscientização dos princípios do Evangelho e da sua prática. Jesus amava em Pedro a força de seu caráter, seu entusiasmo, sua bondade, sinceridade, justiça e espírito conciliador, que o tornaria merecedor de grande respeito. Embora amasse Jesus, negou-o por 3 vezes. Não ignorava a interferência das forças do mal. A elas se referia ao Mestre por diversas vezes, conclamando à oração e à vigilância. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do Mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o Mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo, através das grades singelas. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se, envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar às mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Começava a entender as razões de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortúnios da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e de suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o Mestre vinha vê-lo em espírito na solidão da noite, trazendo
nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Pedro, a rocha viva da fé, levanta, fortalece-se e lapida-se, trazendo consigo o sentimento de congregação dos ensinamentos do Cristo, interpretados em espírito e verdade, concretizados nas manifestações de amor ao próximo, exortando os cristãos a viverem no espírito da caridade. Foi escolhido entre os discípulos para ser o porta-voz, por ser um líder autêntico. Nasce a Casa do Caminho, marco da fase áurea do cristianismo primitivo. Os ensinamentos deixados pelo Mestre falavam alto nos corações dos trabalhadores da Casa do Caminho, que pregam com entusiasmo a boa nova, curam doentes e não se deixam corromper, proclamando o perdão e o arrependimento das faltas. Ali, naquela humilde casa, habitava o hospital, a escola, o acolhimento, a oficina de trabalho, da oração e da comunhão com Jesus. Trabalhando incansavelmente em favor dos necessitados, Pedro passava a curar pela imposição de mãos e pelo toque. Até a sua sombra era considerada poderosa para curar os doentes, que eram colocados em macas no caminho pelo qual ele passaria. Conhecido como aquele que negou Jesus, teve sempre a coragem de afirmar que o fizera, reconhecendo que o homem é muito mais fraco do que o perverso. Com vontade firme e perseverante no trabalho ao próximo, demonstrou como pode ser forte um homem movido pelo amor e pela fé. Pedro perguntara com pureza: Senhor, para que iremos nós? Simão Pedro desejava saber qual seria a recompensa pela adesão à Boa Nova. Vê de perto a necessidade de renúncia e quanto mais lhe purifica a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe são requeridos. E quanto mais conhecimento adquire, mais é impelido a expandir a caridade até ao sacrifício extremo. Simão Pedro saiu de Jerusalém com sua família, refugiando-se alguns dias em Éfeso, com João, tendo sido por este acompanhado até Corinto, onde resolvera demandar à cidade imperial de Roma. Foi recebido no porto de Hóstia por Paulo de Tarso, que lhe tinha preparado uma casinha em Roma para ele e sua família se alojarem. Com a sua chegada a Roma, fortaleceram-se os serviços apostólicos naquela região. Todavia, a situação prosseguia cada vez mais grave. Com a perversidade de Tigelino à frente da prefeitura dos pretorianos, acentuara-se o terror entre os discípulos de Jesus. Porém, Simão Pedro, como figura de relevo do movimento, não tinha descanso. Não obstante a fadiga natural da velhice, procurava atender a todas as necessidades emergentes. Seu espírito poderoso sobrepunha-se a todas as vicissitudes e desempenhava os mínimos deveres com devotamento máximo à causa da verdade. Assistia aos doentes, pregava nas catacumbas, percorria longas distâncias, sempre animoso e satisfeito. Pedro escreveu 2 epístolas. Foi preso em Roma. Quando arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentia o coração varado de angústia. Conquanto mostrasse o passo firme, o velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam-no, tristes,
escondendo o próprio desespero. Diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio, mulheres e crianças emaranhavam-se cortejo adentro para beijar-lhe as mãos. Transeuntes, ainda mesmo adversos ao cristianismo nascente, fitavam-no, respeitosos, quais se vissem um soberano humilhado e pobremente vestido, a caminho de inesperado triunfo. E até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara, ao curar-lhes os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento da expedição, não poupava ao sarcasmo, desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia desdobrava impropérios. Para diante, velho impudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. E mais à frente, não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No imo do coração ardia-lhe a saudade do Mestre e ansiava retomar-lhe a companhia para sempre. Atingindo o local do suplício, confiou-se aos soldados que o desnudaram e, como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregamente, aguardando quase nada, percebeu os dos martelos, rudemente manobrados, que lhe apressavam pés e mãos ao lenho que se lhe erguera de improviso. Em derredor escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, de mistura com as preces dos companheiros agoniados. Detido, porém, na ânsia de repouso, Pedro não via que o tempo se escoava, sem que lhe desfechasse qualquer golpe. Aqui além, grupos em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas. Contudo, a morte tardava. Aniceto, entretanto, não o perdia de vista e, reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo calhau à cabeça e gritou: "Morre, bruxo!" O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas, sem qualquer reação, rendeu-se ao invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Sua morte não é clara, a altura que terá ocorrido. Pelas minhas pesquisas, a sua morte terá ocorrido entre o ano de 64 e 67 depois de Cristo. 64 porque nesta fase foi quando ocorreu o grande incêndio em Roma e por esta altura deste incêndio o imperador na altura, conseguindo acusar os cristãos desse ato, não é, por terem propagado um incêndio em Roma, declarou guerra aos cristãos e a partir daí os cristãos foram presos, eram levados ao circo e, portanto, fica aqui a dúvida, entre 64 e 67 terá ocorrido a morte de Pedro. Finalizando este trabalho, esta apresentação dos apóstolos, buscando o nosso benfeitor
Emmanuel, que no livro Paulo Estevam nos deixa este trecho. Os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os procedeu nos primeiros testemunhos da fé, afrontando situações dolorosas e injustas, regando com sangue e lágrimas a cimenteira do Cristo, abraçando-lhe mutuamente, confortados nas horas mais negras da história do Evangelho, nos espetáculos hediondos do circo, nas preces de aflição que se elevavam nos cemitérios abandonados. Este é o gigante que aqui apresentei e espero que tenham gostado deste trabalho que aqui todos tentamos fazer para trazer a esta casa um conhecimento mais profundo dos apóstolos e me despeço por agora.